tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre íons e compostos iônicos. A aula passada falamos sobre a natureza corpuscular da matéria, que a matéria pode ser composta por átomos, moléculas ou íons. E hoje vamos nos aprofundar melhor na definição dos íons e também o que eles podem formar, que são os compostos iônicos. Vamos lá? Entretanto, antes de começarmos, eu gostaria de salientar algumas questões. Na aula passada, vou repetir novamente, nós aprendemos sobre a natureza corpuscular da matéria e vimos que a matéria pode ser constituída por átomos, moléculas ou íons. E também, se perceberem, até agora, quando nós falamos muito, por exemplo, do desidrogênio, que é uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio ligados entre si. Eu sempre escrevi nas equações químicas H2. Oxigênio, O2, ou dioxigênio. Ou seja, se fôssemos classificar de acordo com a natureza corpuscular da matéria, iríamos dizer que são moléculas. Ok? Entretanto, olha só, os gases nobres, raros ou inertes, eles não formam nenhum tipo de ligação química entre si. Logo, eles são apenas átomos, porque não precisam estabilizar. E as ligações químicas são feitas para aquele elemento químico adquirir certa estabilidade. Os átomos, os gases raros, nobres ou inertes estão estáveis, não fazem nenhum tipo de ligação química. Logo, ele é representado por apenas o símbolo químico, por apenas aquele átomo. Diferente, por exemplo, do hidrogênio, que é instável, logo forma uma ligação química e representamos por uma molécula que é H2. Mas, por exemplo, um metal, nós colocamos apenas o símbolo químico numa equação química. Ou seja, nós temos certo tipo de regras para escrever os elementos químicos. E de acordo com essas regras, porquê que temos essas regras? Porque essas regras mostram como que esses elementos estão presentes de acordo com a matéria, de acordo com a sua própria natureza. Isto varia muito de acordo com a constituição dos átomos que formam ou que podem formar aquele tipo de ligação, aquele tipo de molécula, ou caso não formam, que é o caso dos gases nobres, raros ou inertes. Portanto, nós temos certo tipo de regras para representar estes elementos químicos numa equação química. Porque quando vamos representar uma equação química, nós representamos de acordo com a sua natureza corpuscular. Mas vamos estudar isto mais adiante, quais são essas regras, por que motivos o oxigênio, podem ver que, por exemplo, numa equação química não colocamos apenas O, que é o símbolo do oxigênio, colocamos O2, dioxigênio, porque é de acordo com a natureza corpuscular da matéria. Isso não significa que não poderíamos, por exemplo, representar apenas um átomo de hidrogênio, ou dois átomos de hidrogênio, ou três átomos de hidrogênio apenas. Mas essa representação não vai de encontro com a natureza corpuscular daquele próprio elemento químico. Ok? Porque de acordo com a natureza corpuscular da matéria, o hidrogênio é uma molécula. Isso não significa que nós não poderíamos representar, por exemplo, 3H, 4H, 3 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, mas isto não vai de encontro com a natureza corpuscular da matéria, como que a sua própria constituição corpuscular. Portanto, isto é importante para salientar o significado de fórmulas químicas, que vamos falar agora, de como representa íons, e também em relação às equações químicas. Então, vamos lá. Na aula passada,
vimos que temos os íons. E o que são íons? São átomos, ou também grupo de átomos, que captaram, ou seja, receberam, ou perderam eletrões. E por isso mesmo eles têm uma carga elétrica. Átomos, os átomos nós sabemos que são neutros. Por que são neutros? Porque o mesmo número de prótons é sempre o mesmo número de eletrões. Fazendo ainda um resumo, nós temos o núcleo e temos ao redor do núcleo a nuvem eletrónica. No núcleo nós temos as partículas que são os prótons e os neutrões. Os prótons têm carga mais 1, positivas, e os neutrões têm carga nula. Na nuvem eletrónica nós temos os eletrões que têm carga menos 1. E o átomo é neutro porque a mesma quantia de eletrões é a mesma quantia de prótons. Por isso mesmo são neutros. E a partir do momento em que eles dão eletrões ou recebem eletrões, nós temos uma desigualdade nesses valores. Por isso mesmo que eles têm carga elétrica. E como que representamos? Se estamos apenas a falar de um átomo e apenas um átomo que perdeu ou ganhou eletrões, o que nós fazemos? Colocamos o símbolo químico do átomo e em cima a carga e o valor da carga é relacionado se caso tenha perdido ou ganhado eletrões, o que é o caso do íon magnésio. Nós temos o símbolo químico do magnésio, que é Mg2+. Isso significa que ele perdeu 2 eletrões e por isso mesmo ficou com 2 prótons a mais e ficou com carga 2 positivo. Portanto, como é que é? Átomos que perdeu ou captou eletrões e, como fazemos, colocamos o símbolo químico do átomo juntamente em cima o expoente e a carga que ele tem. Agora, se for grupo de átomos, nós não escrevemos símbolo químico. É um conjunto de símbolo químico, por assim dizer. É uma fórmula química, mas, entretanto, com carga e expoente. Então, um átomo que perde eletrões fica com maior número de prótons. Logo, vai ter carga positiva. E se tem carga, logo é um íon. E qual é o nome do íon que tem carga positiva? O nome é cátion. Agora, se um átomo neutro capta eletrões, significa que forma, um íon, porque tem carga. Agora, se tem carga negativa, já que captou eletrões, falamos que é um íon negativo. Qual é o nome que damos a íon negativo? Anião. O nome que damos a um íon negativo é anião e o íon positivo é cátion. Agora, eu disse que os íons podem ser átomos ou grupo de átomos. Quando nós falamos de átomos, falamos de íons monatômicos, que é um íon formado por apenas um átomo, como por exemplo Mg2+, ou Na+. Agora, quando é um íon formado por um grupo de átomos, falamos que é um íon poliatômico, que é formado por mais que um átomo, formado por um grupo de átomos. E nós temos um nome, por exemplo, aqui é o íon sulfato e aqui é o íon fosfato. Também sabemos que cada íon tem o seu nome. Nós temos o íon sulfato, nós temos o íon fosfato, nós temos o íon nitrato, temos o íon carbonato, ou seja, temos o íon sulfito. Portanto, cada íon tem o seu nome. E por isso mesmo, nós sabemos que os íons fazem parte da natureza corpuscular da matéria. Portanto, temos átomos, que são átomos, enfim, nós sabemos que em relação aos íons, ele tem diferenças. Qual é a diferença de um átomo e de um íon? É que um átomo tem um número de prótons igual ao número de eletrões.
E os íons não, o número de eletrões é diferente, por isso mesmo tem carga. Então, os íons também fazem parte da natureza corpuscular da matéria, entretanto tem essa diferença entre os átomos. Ok. E também vimos que o íon positivo é atraído ao íon negativo, o íon negativo atrai ao íon positivo e vice-versa. E a carga deles se anulam até formar um composto neutro. E vamos falar agora exclusivamente sobre isso, compostos iônicos. E, então, os compostos iônicos são formados por quê? Pelos íons. Portanto, os íons se formam e eles atraem-se e formam os compostos iônicos. Os compostos iônicos são neutros. E também vimos que os compostos iônicos são formados por um metal e por um não metal. E tem uma lógica por trás disso. Porque um metal ele tem carga positiva e o não metal tem carga negativa. E para os dois, e para que haja uma atração entre dois elementos químicos, um tem que ter carga positiva e o outro tem que ter carga negativa. Se o metal tem carga positiva e o não metal tem carga negativa, logo os dois formam íons e atraem-se, um atrai o outro e formam os compostos iônicos. São neutros, porque se não fossem neutros, teriam carga elétrica. E se tivessem carga elétrica, ainda seriam íons. Portanto, são formados por íons e esses íons é um metal mais um não metal. Um positivo mais um negativo que atraem-se, anulam-se e formam compostos neutros. E os compostos iônicos são formados por ligações iônicas. E agora vamos ver melhor ainda como que os compostos iônicos são formados, já que são formados por ligações iônicas. Então, eu disse aqui, uma ligação química é justamente para que o elemento químico, o átomo, adquira certo tipo de estabilidade. O átomo ou um grupo de átomos. E, por isso mesmo, a ligação iônica é feita através de íons. Então, sabemos que os íons são grupo de átomos ou átomos que perdem ou adquirem íons para ficarem estáveis. Portanto, podemos falar que as ligações iônicas é quando acontece a transferência de eletrões entre metais e entre não metais. Por quê? Porque os metais, eles têm poucos eletrões na sua camada de valência. Em outras palavras, os metais ficam mais estáveis ao dar eletrões. E por isso mesmo, eles formam íons positivos. Os não metais ficam mais estáveis recebendo eletrões e por isso mesmo ficam com carga negativa. Portanto, os metais dão eletrões para ficar estáveis e ficam positivos. E os não metais precisam receber eletrões, logo ficam negativos. Portanto, acontece essa transferência de eletrões. O metal dá eletrões, fica positivo. O não metal recebe eletrões e fica negativo. Portanto, um fica positivo, outro fica negativo. Por quê? Porque um deu eletrões e outro recebeu. E por conta disso, a partir do momento em que há essa transferência de eletrões para eles ficarem estáveis, o que aconteceu? Nós já temos íons. Temos um íon positivo e temos um íon negativo. Tudo para que ocorresse o quê? Uma estabilidade. E por isso mesmo que os compostos iônicos são formados por metais e não metais. E o que acontece? Agora eles vão atrair-se. Positivo com negativo atraem-se. E é nisto que é baseado a ligação iônica. Nós temos a transferência de eletrões entre metais e não metais.
Os metais perdem eletrões e ficam positivos, os não metais captam eletrões e ficam negativos, e os íons formados atraem-se e anulam-se, formando compostos iônicos. Portanto, os compostos iônicos são formados por íons através das ligações iônicas. Os íons são formados pela transferência de eletrões e, por conta disso, eles atraem-se e acabam por formar os compostos iônicos. Olha só, nós temos o exemplo do átomo magnésio. Nós temos o átomo magnésio que, como tem carga 2+, o que aconteceu? Ele deu 2 eletrões. E tem carga 2+. E o que acontece? O magnésio é um metal. E o cloro é um não metal. E o que acontece? Nós temos um átomo cloro. E para ele ficar estável, ele precisa de um eletrão. Portanto, um átomo cloro recebe um eletrão. E ele já ficou estável. Então fica Cl-. Mas o magnésio, ainda para ficar estável, precisa dar mais um eletrão. Por isso que ele tem carga 2+. Então o que acontece? Ele chama o outro átomo cloro, que recebe mais um eletrão e fica Cl-. Portanto, o metal com tendência a dar eletrões e o não metal que tem tendência a captar esses eletrões, positivo e negativo, forma um composto iônico. E também vimos, na aula passada, como que se lê os compostos iônicos. Nós sempre começamos a ler o íon positivo e depois o íon. Sempre começamos a ler o íon negativo, peço desculpas, ok? Sempre começamos a citar o nome do íon negativo e depois o íon positivo. E cada íon tem o seu nome. Qual é o nome do íon Cl-? Cloreto. E qual é o nome do íon Mg2+? Magnésio. Então lemos o negativo depois o positivo. Portanto, o nome disto é cloreto. Por quê? Porque é o nome do íon negativo, cloreto, de agora o nome do íon positivo, magnésio. Portanto, fica cloreto de magnésio. E dessa maneira que forma os compostos iônicos. E eles anularam-se aqui e formaram um composto neutro. Portanto, isto é um composto iônico. Por quê? Porque é formado por íons. Como sabemos que é formado por íons? Porque aqui temos um metal, o magnésio é um metal, e temos um não metal, que é o cloro. O cloro é o não metal. Portanto, toda vez que temos um metal mais um não metal, já sabemos que é um composto iônico. Porque para eles formarem essa ligação, só pode ter sido com transferência de eletrões. Portanto, uma ligação iônica. Se é uma ligação iônica, é um composto iônico, porque é um metal, o magnésio, mais um não metal. E sabemos que metal mais não metal, houve transferência de eletrões, então um composto iônico é formado por íons, logo por uma ligação iônica. E são neutros, ok? Porque as cargas vão se anular. E além disso, são substâncias compostas. Substâncias compostas são substâncias formadas com mais de um elemento químico, ok? E neste caso, as substâncias compostas também são puras, por isso mesmo temos uma fórmula química. E aqui podemos ver que é isto. Temos o elemento que é o cloro e o elemento que é magnésio. Logo, temos uma fórmula química, é pura e é uma substância composta, mais que um elemento químico. E o composto iônico é sempre uma substância composta? Sim. Por quê? Porque é sempre formado por um metal e um não metal. São dois elementos químicos diferentes que se unem pela ligação iônica,
e antes, pronto, para passarem pela ligação iônica, eles transformam-se em íons, pronto, passa por todo o processo, e para isso precisa ser o metal mais um não metal. Metal mais um não metal, logo uma substância composta, mais que o elemento químico. E é uma substância pura, porquê? Porque temos uma fórmula química. Todas as substâncias compostas, se são puras, temos fórmula química. E ao mesmo tempo, nós temos reações químicas que apresentam como reagentes e como produto de reação, ou somente como reagentes, ou somente como produtos de reação, compostos iônicos. Então vamos lá. Temos uma equação química e já vimos isso. O que é uma equação química? Nós temos reagentes, certo tipo de reagentes, que se transformam em produtos da reação. Temos as substâncias iniciais que passam por um processo químico, acontece um rearranjo de átomos, porque os reagentes, primeiramente, estão ligados de uma maneira, okay? Os corpúsculos estão ligados de uma maneira, ao passar por um processo químico, acontece um rearranjo de átomos, porque eles fazem novas ligações. E, portanto, depois do processo químico, nós temos outras ligações entre os corpúsculos, logo temos produtos da reação. As substâncias iniciais se transformam em substâncias finais. E o que nós temos numa reação química? Os reagentes que se transformam em produtos da reação. E é isto que nós temos aqui. O magnésio, por exemplo, é um reagente, mas o ácido clorídrico, HCl, é ácido clorídrico, ou seja, temos o símbolo de mais, um reagente mais o outro, e colocamos uma setinha, que significa que um reagente mais o outro origina o que? O produto da reação. E colocamos as substâncias que foram originadas. Neste caso, temos a fórmula química, que é cloreto de magnésio, mais de hidrogênio, ou seja, temos um reagente mais o outro, origina, por isso temos a seta, uma setinha, um produto da reação, mais, por isso mesmo temos o símbolo de mais, outro produto da reação. E nós vamos estudar as reações químicas que originam compostos iônicos e que formam produtos finais, tendo como substâncias iniciais os compostos iônicos, enfim, há muita coisa. Mas até agora nós vimos, por exemplo, a reação do metal mais ácido. E estudamos isso quando falamos das propriedades químicas das substâncias, como formar de hidrogênio. E vimos que um metal mais um ácido sempre forma um sal ou um composto iônico mais de hidrogênio. Neste caso, o metal mais o ácido são as substâncias iniciais, logo são os reagentes. Formam, originam, por isso mesmo temos uma seta, o quê? Um sal, que é um composto iônico, mais de hidrogênio. E temos o símbolo aqui mais para falar que é um produto mais o outro. E após a seta temos os produtos da reação. Antes temos os reagentes. Então vamos lá. Aqui eu trouxe o exemplo do magnésio mais o ácido clorídrico. E por acaso nós também fizemos eu meio que dei uma dica. Qual a dica? Um metal mais um ácido sempre forma de hidrogênio. Então aqui, como reagentes, como que é? Nós temos corpúsculos que estão ligados de uma forma, que depois formam novas ligações depois do processo químico. Portanto, nós sabemos que sempre forma o dihidrogênio sozinho, o dihidrogênio em si. Portanto, nós já tiramos o dihidrogênio aqui da equação nós já tiramos aqui o dihidrogênio e já colocamos no final dos produtos da reação ele sozinho, porque sabemos que um metal mais um ácido sempre origina dihidrogênio. Qual o elemento que sobrou? O magnésio e o cloro, porque o dihidrogênio já foi formado aqui no final e sabemos que sempre forma no final. Então, se sobrou o magnésio mais o cloro, vão formar um sal.
porque é a regra. E o sal sabemos que é um composto iônico. Então, qual que vai ser o composto iônico? Cloreto de magnésio. Por quê? Porque é um metal mais um não metal. Não, desculpa, é um não metal, que é o cloro, mais um metal, que é o magnésio. E se fôssemos ver a fórmula química MgCl2, aqui em si, já iríamos ver que é um composto iônico. Por quê? Porque temos Cl, que é um não metal, mais magnésio, que é um metal. Portanto, metal mais não metal ficam sempre por ligações iônicas e logo são compostos iônicos que é formado por íons. Portanto, formam um composto iônico. E isto é uma fórmula química, é uma substância composta. Então, nós temos os reagentes e os produtos da reação. Um reagente mais o outro, e nós temos uma seta, origina um produto da reação mais o outro. Isso é uma equação química, ok? Então, já demos, até agora, por exemplo, já demos um exemplo de uma reação química que forma um composto iônico, que é o metal mais um ácido. O metal mais um ácido sempre forma um sal mais dihidrogênio. Portanto, metal, magnésio, mais um ácido, aqui dei o exemplo de ácido clorídrico, origina sempre dihidrogênio mais um sal. Então aqui já meio que eliminamos o H e sobra o magnésio e o cloro. Por que eliminamos o H? Porque sempre forma dihidrogênio e forma um composto iônico. Composto iônico, metal mais não metal. Então temos o magnésio como metal, o cloro como não metal e o que acontece? Nós temos a fórmula química. E esta fórmula química vai representar o sal ou o composto iônico. Qual é o íon que forma o magnésio? Mg2+. Qual é o íon que forma, qual é o íon que se forma a partir do elemento químico cloro? Cl-. Mg2+, já podemos falar que é um cation e Cl- podemos falar que é um anião. Além disso, um íon monatômico, que é formado por um átomo. O magnésio também é um íon monatômico, porque também é um íon formado por um átomo. Então, como que se lê a fórmula química? Nós sempre falamos o nome do íon negativo depois do íon positivo, ok? Por isso mesmo que aqui é cloreto de magnésio. E como se escreve? Escrevemos primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. Por isso mesmo, fórmula química. Como se lê? Primeiro o nome do íon negativo, depois o nome do íon positivo. Por isso mesmo que aqui lemos cloreto de magnésio. Como se escreve? Colocamos primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. Por isso mesmo que temos MgCl2. Só que, além disso, na fórmula química, quando vamos escrever, além dessa regra, que precisamos primeiro colocar o elemento positivo, depois o elemento negativo, vocês concordam que nós precisamos também colocar a quantia de íons correta, tanto de um elemento quanto para o outro, para anularem-se. Por exemplo, não é certo escrevermos MgCl2. Não é certo. Escrevemos apenas MgCl. Isto está errado. Ok? Porquê? Porque as cargas não vão se anular. Logo não vai ser um composto iônico. Para que as cargas se anulem, precisamos ter 2 Cl, não apenas um. Para que as cargas se anulem, nós temos que ter mais um íon cloreto, não apenas um íon cloreto. Temos que ter 2 íons cloretos. Por isso o mesmo correto é MgCl2. Então, quando lemos uma fórmula química, falamos primeiro o nome do íon negativo, depois o nome do íon positivo. Quando escrevemos, além de ter que escrever a fórmula do íon positivo depois do íon negativo, na fórmula química temos, na fórmula química do composto iônico, temos que colocar a quantia de cada íon que anule o outro.
Por isso mesmo que nós temos Mg2+, e não pode ser, é errado, escrever MgCl. Porquê? Porque aqui não vai se anular. Porquê? Porque o Mg tem carga 2+, e um Cl é Cl-. Um íon cloreto é Cl-. Portanto, isso ainda teria carga, não seria um composto iônico neutro. Então, nós precisaríamos de quanto íons cloreto para neutralizar um íon magnésio? Precisaríamos de 2 íons cloreto. Portanto, por isso mesmo que na fórmula química nós temos Mg, ou seja, apenas um íon magnésio. Nós temos apenas um íon magnésio e 2 íons cloreto. Porquê? Porque precisamos de 2 íons cloreto. Porque precisamos de 2 íons cloreto para um íon magnésio. Porque o íon magnésio tem carga 2+, e um íon cloreto tem carga 1-. Então precisamos de 2 cloretos para neutralizar um magnésio. Então, uma fórmula química, além de escrevermos primeiro o íon positivo e depois o íon negativo, tem que ser escrita da maneira correta, ou seja, a maneira em que nós temos uma substância neutra, sem carga elétrica. Portanto, desta maneira que escrevemos, primeiro positivo, Mg, depois negativo, Cl, mas quantos íons cloreto precisamos para neutralizar um íon magnésio? 2. Portanto, MgCl2. Precisamos de 2 íons cloretos para um íon magnésio. Como resumo, nós temos os íons que são átomos ou grupo de átomos com carga elétrica que perdem ou ganham eletrões. Se é positivo, cátion, se é negativo, é ânion. Podem ser íons monatômicos, poliatômicos. Os íons fazem parte da natureza corpuscular e eles também fazem parte do processo das ligações iônicas, que é uma transferência de eletrões entre metais e entre não metais, que eles captam que os metais perdem eletrões e ficam positivos, os não metais captam eletrões e ficam negativos, eles se atraem e formam os compostos iônicos, que são formados por íons, por ligação iônica, por um não metal e um metal. Porquê? Porque nós precisamos ter um íon positivo e negativo para atrair-se. São neutros, têm fórmula química, são substâncias compostas e, ao mesmo tempo, nós lemos primeiro íon negativo, depois o íon negativo. Escrevemos a fórmula química de maneira que os íons e as cargas elétricas se anulem, colocando primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. E demos um exemplo também, vimos o significado de fórmula de equação química, no caso de equação química, e também de uma reação química, em que origina um composto iônico, que é um metal mais um ácido, que sempre origina um composto iônico, um sal mais de hidrogênio. Então, pessoal, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado e já sabem que na próxima aula vamos fazer mais exercícios de consolidação. Até o próximo!